Oi, gente que está em casa, bom dia, tudo bem? Vocês estão aí? Oi, oi. Oi, Raíssa, bom dia. Arissa, Isa, muito bom. Fala, Milker. Muito bem. E aí, meu pessoal, todos bem, alegres e contentes? Passaram bem a semana? Tudo em paz? Estão contentes aí com essa prova aberta que vocês vão ter presenciais? Faz parte, né? Semana passada, vocês viram eu conversando, né? A galera tá apreensiva, mas é processo, faz parte, faz parte. Hoje a gente parte aí de quinidários, certo? Continuando quinidários aí. Então, volto aqui para o quadro. E aí, amanhã eu vou trabalhar numa projeçãozinha com vocês, porque a gente vai trabalhar com os representantes dos grupos, né? E aí faz relevância a gente trabalhar com algumas imagens também, até mesmo para vocês conseguirem se ambientalizar. Beleza? Tudo bem? Vocês estão animados essa semana ou estão? Esse tempinho assim favorece a gente ficar na maior preguiça, né? Meu pai eterno. E outra, gente, que é isso? É um dia que a gente tem todas as estações do mundo inteiro, né? Você sai de manhã de casa com blusa. Aí dá 10 horas, tá o deserto do Saara, de tão quente que tá, suando, pingando. Aí dá 4 horas da tarde, o inverno se estabelece de novo. Hein? Que coisa louca. E o pior, não há sistema respiratório que aguente, né? Tanta mudança térmica assim. O nariz começa a escorrer, a boca, a rinite ataca, toda a zite da vida ataca, né? Como a gente fica estragado. Aí você fala, putz, estou com Covid, né? Ah, meu pai eterno. Mas faz parte, faz parte, faz parte, faz parte. Bora lá, meu povo, deixa eu continuar aqui minha saga quadrística. Vocês sabem, né, a semana de prova que vocês têm, né? Vocês receberam lá no grupo de vocês qual que é a semana de prova de vocês, né? Os conteúdos ainda não. Muito bem. Né? Então, assim, acho que é a segunda semana de junho, a semana de prova de vocês. Hã? 25 de? Sim. Não, 25 é o terceiro ano, não é? Acho que vocês estão doidos, hein? Ah, louca. Deixa eu ver. Porque eu achei que dia 25 era a galera do terceiro. Cadê? Aqui? Dia 21. É, punk o trem, hein? Eita, pega. Beleza. Acredito eu, que a prova ela seja contemplada pela parte das verminoses, né? Acredito. Vou optar por cobrar a parte de verminoses. Acho que é um cenário um pouco mais delicado e onde eu posso explorar vocês mais. A única coisa que a gente não estabeleceu ainda é um critério, né? O que eu e o Newton a gente vai fazer para essa prova? Se a gente vai manter, por exemplo, uma questão para cada um, né, uma do Newton e uma minha. Se a gente vai dividir essas questões, por exemplo, duas questões, duas. Então, isso a gente ainda não estabeleceu. Né? A gente vai dar uma conversada essa semana, que a gente tem que decidir também do terceiro ano, e aí vamos ver o que a gente faz. Antigamente, vocês não eram nossos, as provas abertas, elas sempre existiram, né? E a gente tinha um critério de fazer duas questões por professor. Então, a prova valia 10, né? 5 era meu, 5 era do Newton. Aí vamos ver o que a gente faz, né? É que também, se a gente for parar para pensar que é a primeira vez que vocês vão realmente para a linha de batalha, né, com uma prova presencial, fazer isso talvez judia um pouco. Então, vamos ver o que a gente, né, pensa, mas aí a gente informa vocês quais vão ser esses critérios. Beleza? Combinados? Combinados. Então, dia 21. Muito bem, muito bem, muito bem.
Não, e vocês vão ter prova na beira de sair das férias, né? A última é dia 25, vocês saem de férias dia 3, né? Acho que é dia 3. Na beirinha, na beirinha. Prof, acende a luz do quadro, por favor. E a senhora tá mutada. Não entendi nada. Nada, não. Acende a luz do quadro, por favor. Acender a luz? Beleza. Professora, tem como mudar a câmera? Tem o quê? Pessoal, só um pouquinho. Tem como? Mudar a câmera, por favor, prof. Sério? Vocês não estão vendo o quadro? Não, é que fica melhor de pertinho. Assim? Obrigada. Beleza. Professora, professora, Oi. quando a senhora terminar, você pode mandar foto do quadro, por favor? Mando sim, pode deixar. Valeu.
Uma mão? Será que é uma mão? Será que não é um saco de batata aquilo ali, não? Vou mandar uma foto para vocês de casa. Bom, meu povo, bora lá. Esse grupo que a gente vai estudar, ele é um grupo que algumas coisas vão melhorar. Vocês lembram qual que era o primeiro grupo que a gente estudou da escala evolutiva? Poríferos. Quem eram eles? As esponjas do mar. E elas eram caracterizadas por não ter nada, né? Então não tinha nada. Não tinha sistema digestivo, não tinha tecido, não tinha nada. E aí agora a gente evolui para um grupo que ele vai apresentar algumas coisas. Então, primeira coisa, esse grupo, ele é chamado de quinidário. Algumas questões de vestibular que vocês têm não trazem a palavra quinidária, trazem a palavra selenterados. Selenterados. Certo? Então, é a mesma coisa. Tem vestibular que acaba adotando uma denominação um pouco mais rebuscada para trabalhar com esses filos. Então, tanto faz chamar quinidário, que é a classificação atual, mas selenterado significa a mesma coisa. Esses animais, eles vão dar um salto na evolução, porque eles são um segundo filo. Se o outro filo não tinha nada, esse grupo, ele começa a apresentar algumas coisas por conta disso aqui. Então, ele é o primeiro grupo a apresentar folhetos embrionários. E aí, quais são esses folhetos que ele possui? A ectoderme e a endoderme. Se ele tem tecidos, o conjunto de tecidos possibilita o aparecimento dos... E vários órgãos? Sistemas. Muito bem. Então, né, evolutivamente, é o primeiro grupo que vai apresentar um conjunto de órgãos, mesmo que esses órgãos eles não sejam tão perfeitos assim, mas eles já aparecem aqui, e o conjunto desses órgãos configura o aparecimento de um sistema. Porém, lembrem que esses sistemas eles podem ser completos, incompletos, funcionais ou não funcionais, mas o bicho ele já está ganhando forma. Segunda coisa, são aquáticos.
dependem de água para a sobrevivência. Apresentam uma simetria chamada de radial, que é aquela simetria que o animal vai ser igual, como se ele fosse fatiado igual salame. Então, uma fatia vai se sobrepor. Ele é igual num giro de 360 graus. Pergunto para vocês, isso é bom? Isso é ruim? Não é, menino, isso aqui é péssimo. É ruim demais. Por quê? Porque os sistemas, eles não sabem aonde aparecer. Então, se o animal é igual num plano geral, um sistema pode aparecer aqui na borda, outro sistema pode aparecer aqui no meio, outro sistema pode aparecer aqui do lado. Então, você não tem um eixo de organização. Olha o tanto que os nossos sistemas são organizadinhos ao longo do corpo, graças à nossa simetria bilateral. Mas é o primeiro grupo. Então, tudo bem apresentar uma simetria tão bagunçada assim. O próximo grupo, ele já começa a melhorar um pouquinho. E eles têm uma rede nervosa. Isso aqui é perfeito. Porque a partir do momento que o animal ele tem um sistema nervoso, mesmo que primitivo, esse animal ele já começa a se defender e ele já começa a se proteger no meio. Então, eu posso falar que sim, graças ao sistema nervoso, esses animais eles são mais evoluídos. Em relação aos tipos morfológicos, vocês vão ter dois tipos de quinidários. Um representante que é chamado de pólipo e um representante que é chamado de medusa. Essa forma aqui, ela pode ser chamada de polipoide ou medusoide, a mesma coisa. Isso aqui é um representante céssio. Vocês lembram o que é um animal céssio? Fica fixo no substrato, ele não se mexe. E esse aqui, ele é um representante natante. Então, ele nada, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Como eram as esponjas? Aqui, céssio. Aqui, céssio. Então, as esponjas, elas eram fixas. E aqui eu tenho os animais que são natantes, ou seja, eles nadam. Eles têm essa capacidade de se locomover na coluna d'água. Se ele consegue se locomover, ele consegue sobreviver muito melhor do que um animal fixo, né? Por quê? Vem um bicho para comer ele, o que ele faz? Foge, ele nada, né? Então, existe uma capacidade de defesa desse animal associada à sua mobilidade. Uma das características relevantes é que esses animais eles têm estruturas que nós chamamos de tentáculos. Certo? Então, isso aqui é um tentáculo. Vocês já assistiram Procurando Nemo? Aonde que o Nemo vive? Numa anêmona, né? Aquela anêmona é um pólipo. Então, aquelas estruturas de cima, elas são tentáculos. E aqui, como representante da medusa, a gente tem, por exemplo, a água-viva. Então, o que acontece se eu encosto num tentáculo da água-viva? Queimo, exatamente, porque ali tem uma substância tóxica, uma substância que é urticante, que causa lesão, coceira, certo? Queimaduras. Então, esses animais, eles já evoluem. Só que, por que eu vou encostar no tentáculo e o animal vai queimar? Porque isso é um mecanismo de defesa. Vocês concordam comigo que isso está muito parecido com ação e reação? Ou seja, se eu tenho uma ação e reação, eu tenho a funcionalidade do meu sistema nervoso. Tudo bem aqui? Tudo bem? Aqui, pessoal, como formas polipoides, vocês vão ter os corais, o que faz com que esse grupo seja muito cobrado em vestibular por conta de problemas ambientais. Vocês têm as hidras, certo? Vocês têm as anêmonas, que é onde o Nemo vive. Aqui vocês vão ter as águas-vivas, as caravelas portuguesas. Já ouviram falar da caravela portuguesa? Então, também é um animal medusoide. Ok? Fala. Como?
A água-viva, ela é natante. A caravela é flutuante. Então, ela flutua, certo? A caravela portuguesa, ela parece um balãozinho. E aí, os tentáculos dela podem ser imensamente maiores que o animal, certo? Mas ela é um animal flutuador. É igualzinho uma bexiga. Fica na superfície da água, ou quando vai ser jogada na beira da praia, fica lá boiando na areia até ela murchar, certo? Aqui não. É um animal móvel. Então, ela nada. A caravela, não. Ela é sempre flutuadora. Ok? Beleza até aqui? E uma das outras características relevantes no grupo é o aparecimento disso aqui, ó. Boca. Só que, só a boca. Só aparece a boca. Então, eu falo que esse animal tem um sistema digestório o quê? Incompleto. Isso é bom? Não é, né? Mas, gente, o outro bicho tinha alguma coisa? Nada, então é melhor do que nada, certo? Ou seja, o sistema ele vai se especializando. Antes não tinha sistema, agora surge, mas ele é incompleto. Uma das características relevantes no grupo é o aparecimento dessa estrutura, de uma cavidade gastrovascular, que é como se fosse o sistema digestivo do animal, na região central do bicho. Ou seja, ali as substâncias elas vão ser processadas, quebradas, digeridas, degradadas. E nos tentáculos eu tenho uma célula relevante, chamada de quinidoblasto. Vocês lembram qual que era o nome da célula importante do porífero? Coanócito, que é aquela célula flageladinha. Então, o vestibular faz pegadinha com essas duas células. Ele joga o quinidoblasto no porífero e o coanócito no quinidário, certo? Então, é comum esse trocadilho besta. Então, guardem sempre uma característica relevante do grupo. O coanócito, ele é uma célula flagelada. Então, ele faz com que a água circule dentro do corpo do animal, certo? Então, é o batimento do flagelo que faz a água subir e descer. Ela entra pelo poro, coanócito bate, aí ela sai pelo ósculo, certo? Esse quinidoblasto, ele é uma célula, gente, que ele parece uma célula flagelada. Então, ele é mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim, aí ele guarda o filamento aqui. Essas células, elas ficam localizadas nos tentáculos. Então, quando a gente encosta no tentáculo de um animal, isso aqui descarrega, vem para fora. E aí, qual que é o problema? Quando ele vem para fora, ele tem como se fosse alguns espinhos pequenininhos na base, e ele libera uma substância que causa essa urticária, que é uma queimadura por cima da pele, uma queimadura superficial. Dificilmente as queimaduras por águas vivas ou por anêmonas, elas vão ser queimaduras de 2º grau. É sempre aquela queimadura superficial, mas que dói. Alguém já foi queimado por água viva aqui? Já? Onde? Que parte do corpo? Na barriga? Sério? O que você estava fazendo, criatura, para você ser queimado na barriga? Mas você pulou em cima da água viva? É, mas aí você teve que fazer algum procedimento, alguma coisa, ou só ficou com aquela dor? Vermelhão, mas você chegou a ver água viva, se ela era pequena, grande? Não. E vocês? No pé, mas você viu ela ou ela pegou de surpresa? Criou bolha? Chegou a formar bolha? Meu pai, mas vermelhou? Ficou bem vermelha a região? Bem vermelha. E você? Meu Senhor eterno. Mas aí era pequenininha. Queimou bastante. Mas aí ficou igual eles. Vermelho, coçou. Olha só. Ele, no caso, pegou na barriga, uma região que é muito mais frágil que o pé. Mas assim, o seu pé fez a bolha. Então, ela acabou tendo uma queimadura muito mais profunda que a deles, né? Que só deu aquela coceira e o vermelhão. Algumas pessoas acabam sendo mais frágeis, né? Então, digamos que você tenha sido mais frágil nesse caso. Mas, vocês sabiam que dependendo da pessoa, se for uma pessoa muito alérgica, daqueles alérgicos extremos, ela pode ter até um fechamento da glote por uma queimadura de água viva? Você já pensou? Você está nadando na praia, lindo e maravilhoso, e morre por conta de uma água viva?
Ninguém merece, né? E aí vai dos processos alérgicos, ou seja, de como o corpo reage. Mas igual ela falou, achou que era um chiclete, então pequena, né? No caso dos dois, pela extensão da barriga e do pé, era um pouco maior, certamente. E um animal que está ali no meio, só que não é um animal para estar na região de banho. Quando ele vem para a região de banho, é porque ele vem atrás de comida, de alimento, de algas, né? Então a gente acaba dando o azar de acontecer uma situação como essa, né? A bolha depois passou, não teve cicatriz nem nada. Olha aí. Ou seja, partes do corpo que acabam sendo mais frágeis que outras e pessoas que reagem de forma diferente, né? Tem muita gente que pede para que haja um auxílio médico ainda, a pessoa tem que tomar um analgésico, porque dá muita dor no local por conta de ser uma queimadura, né? Então vejam só, um animalzinho besta que pode causar uma situação como essa. Não tem que passar vinagre, nem fazer xixi em cima. Você já pensou uma área queimada, você taca ácido em cima dessa área queimada? Só Deus na causa. Isso é dito popular, literalmente, né? A galera fala que tem que tacar vinagre. Gente, pensa, é uma área queimada. O que é o vinagre? Ácido acético. Prof. Vinagre, farinha e frita depois. Empana e come, né? Xixi. Tem muita gente que fala que você tem que passar xixi. Foi queimado por água viva e faz xixi no local, né? Porque a urina acaba tendo muita ureia e a ureia, ela é reparadora. Mas, gente, a nossa urina, ela é excreta. Se ela tá saindo do corpo é porque ela não é boa, né? Aí você vai colocar em cima de uma área queimada. Olha isso, né? Então, assim, bom que ele falou, porque são os ditos populares, né? Mas terapeuticamente eles são péssimos, certo? Diga. Oi. Quando meu irmão era pequeno, ele foi pego pela água viva, né? Aí lá na praia o moço falou pra ele fazer xixi. Aí ele foi lá no banheirinho, o moço deu um copinho pra ele, ele fez xixi e colocou na perna. Deus é mais, tá vendo? Só eu falo, é Deus que protege, porque a gente faz tudo para morrer, mas Deus protege, né? Ou seja, aí tá vendo? Passaram socorro para ele, né, para fazer xixi. E assim, totalmente perigoso. Se fosse numa situação dela que fez uma bolha bem mais profunda, uma queimadura, pensa uma urina em cima disso. Micro-organismos, bactéria, tudo para desgraça acontecer, né? Então, num caso desse, então o que a gente faz quando acontece, né, uma queimadura por água viva? Geralmente, uma higienização do local com água limpa, que não seja água do mar, né? Porque é uma água muito hipersalina. Então, água e soro fisiológico. E de preferência gelado, para você repor e reidratar aquela área desidratada. Porque a queimadura, na verdade, ela causa uma desidratação do tecido, porque ela, né, queima, lesa terminações nervosas. Então, você tem que repor as condições normais daquele tecido propriamente dito. Tudo bem? Ok? E relaxa, toma banho no mar e vai. Abraça a água viva e vai com Deus. Como? Céssio é fixo. Então, um animal que não se mexe é um animal céssio, tá? Ele não sai do lugar, ele fica preso em um substrato, não tem raízes porque é um animal, mas ele está aderido a uma determinada estrutura. Ela que queima. E aí, essa célula aqui, ela só se localiza nos tentáculos. Então, ela só tem localização estrutural nos tentáculos, tanto da anêmona quanto da água-viva. Se eu pegar uma água-viva e der um beijinho na cabeça dela, não acontece nada. Porque a quantidade de tentáculos, né, ou seja, a quantidade de quimidoblastos, ela está principalmente localizada na região tentacular. Né? No entanto, que no filme mesmo do Procurando Nemo, eles passam no momento lá que eles encontram uma cacetada de águas-vivas. E aí eles vão pulando em cima das águas-vivas para que não haja o contato com o tentáculo. Fala-me. Ela murcha e morre. Não tem líquido nenhum. Nenhum. Ela é uma estrutura gelatinosa. Então, a hora que você perfura um animal como esse, ele não é fluido.
né? Ele tem uma textura mesmo de gelatina, e mesmo que haja ruptura do tecido, ele não vai ficar líquido, né? Ele vai ficar gosmento, globoso, por conta da constituição estrutural do animal, certo? E assim, a gente super imagina, né, caravela e água-viva, fala, putz, que animal massa. Gente, é a coisa mais sem graça do mundo mesmo. E a anêmona, ela é horrível, porque ela é dura. Então, ela parece uma borracha molhada, sabe, de textura. Ela é molinha, mas ela tem uma certa rigidez tecidual, que é por conta dessa cavidade gastrovascular, certo? Beleza? Combinados? E aí, se a gente for levar em consideração, fala. Isso, exatamente. É o local responsável por todo o aparato digestivo do animal. E quando a gente fala nas características relacionadas aos sistemas, já que eles vão apresentar órgãos, olha quais sistemas existem. Quantos? 2. Só o digestivo e só o nervoso. Então, o sistema digestivo, a gente fala que é uma digestão incompleta, porque só tem boca e não tem ânus, e uma digestão extra e intracelular. Por que extra e intracelular? Ela começa na boca, mas como ela não tem tubo digestório para finalizar, ela acaba terminando dentro da célula. Então, ela acaba sendo uma digestão mista, extra e intracelular. O sistema respiratório é ausente, sistema circulatório é ausente e o sistema excretor é ausente. Nesse caso, o fato de não existir o sistema especializado faz com que todos os elementos funcionem através da difusão. Então, a difusão, grande parte, vai possibilitar a entrada de gases, a saída de substâncias tóxicas, a disponibilização de elementos célula a célula. Lembrando que vocês sempre têm um caminho do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E no caso do sistema nervoso, é o sistema que especializa através, né, dessa rede nervosa que está localizada ao longo do corpo do animal, e a gente atribui aí como sendo um arco reflexo, um simples mecanismo de ação e reação, certo? Isso, pensem evolutivamente para o animal. É muito bom, porque o animal está se especializando, o animal está começando a se defender e o animal está evoluindo. O que será que no próximo grupo surge? Não surge ainda. Sabe por quê? Porque para surgir ânus tem que ter mesoderme. Então, o próximo grupo, ele vai aparecer o terceiro tecido. Só que aí é muita evolução, né? Não vai aparecer o terceiro e já vai aparecer o ânus. Ele aparece o terceiro tecido, aparece a simetria, aí só no outro grupo que aparece o ânus. Certo? Como? Não. O outro grupo, ele aparece simetria, que fica bilateral, aparece o terceiro folheto e aparece o sistema excretor. Por quê? A partir do momento que o animal ele vai ficando mais evoluído, vocês concordam comigo que ele vai produzindo mais substâncias tóxicas? Porque as células elas vão sendo mais especializadas. Se ele não melhora uma via para eliminação dessas substâncias, ele morre. Então surge um excretor primeiro. Beleza? Combinados? Galera de casa, tudo bem? Tudo certo, prof. A simetria, ela pode ser de dois tipos. Ou ela é radial, que significa que o animal é igualzinho ao longo do seu raio, ou ela é bilatéria. Então, por exemplo, se nós cortamos o meio da barriga, cortei, a parte de cima ela é igual à parte de baixo? Não, ela não se sobrepõe, né? Porque nós somos bilatérios. Então, eu sou igual no sentido longitudinal. Ah, mas eu só tenho um coração, só tenho um cérebro. Tudo bem, nem todos os órgãos são duplicados, mas a gente tem uma sobreposição de estruturas. Essa sobreposição melhora a organização dos sistemas dentro do corpo do animal. No entanto, aonde que está a nossa coluna vertebral? Por que ela está no meio do corpo? Porque a gente tem simetria bilatéria, entendeu? Se eu fosse radial, ela podia ter surgido em um pedaço do corpo e eu ser arqueado,
ela podia ter surgido no meio e eu ser curvado para frente. Então, a simetria bilateral, ela está intimamente associada à organização de todos os sistemas dentro do corpo do animal, certo? No entanto, que a hora que ela aparece, ela não desaparece mais. E aí, por isso que a evolução acontece. E outra, a esponja nem simetria tem, porque ela não tem tecido. Como que ela vai ter simetria? Do que ela vai ter? Né? Então, a gente fala que no caso das esponjas, elas são assimétricas. Assimétrica, pela falta de tecido verdadeiro. Entendido? Beleza. Fácil ou difícil? Fácil, muito fácil. Aí amanhã a gente vem com os grupos, com a reprodução, e semana que vem a gente começa vermes, que já é o conteúdo para a nossa prova aberta. Beleza? Combinados? Então, fim de papo, meu povo, fim de papo, fim de papo, fim de papo. Vocês viram aí que nosso toque de recolher voltou para as 9? Ô, meleca, voltou. Estamos ferrados e fudidos de novo, né? A gente melhora um dia, piora 2, melhora 1, piora 4, tá mais ou menos assim. Saco. Toque de recolher, 9 horas. Tá subindo, né? Os casos estão lá nas alturas. Tchau, meu povo. Beijo, beijo para vocês que estão em casa. A gente se encontra aí semana que vem. E amanhã de novo, né? Remotamente. Querem que eu mande uma foto desse quadro agora? Sim. Beleza. Fala-me. Pergunte-me. Aham. O brotamento é um animal surge, exatamente. A gemulação são células que se desprendem do animal e elas têm a capacidade de formar outras esponjas. É como se fosse uma semente do animal, entendeu? Aí ela sofre esse desprendimento. Não, ela se desprende, cai num ambiente favorável e desencadeia o processo de mitose. Não. Você tem a esponja cheia de buraquinhos. Aí, revestindo essa esponja, você tem os coanócitos. Então, eles vão estar batendo as suas caudas, possibilitando a subida e a descida da água. Só que qual que é o interessante? Esse coanócito, ele vai realizar internamente os processos fisiológicos do animal. Então, a digestão, ele também participa, ele participa na defesa do animal, como se mais ou menos tudo dentro da esponja dependesse desse coanócito. O fato dele ser o flagelado é a célula magna. Então, tudo depende do seu bom funcionamento, certo? Não, ele não tem boca. Lembra porque ele não tem tecido. Então, só saída. Então, ele entra pelo poro, né, que é pelo porócito, passa pelo meio, que é o átrio, e sai pelo ósculo. Sempre aparece a menção de que o ósculo seria a boca. Mas aí, o fato dele não ter tecidos, não faz com que ele tenha a boca, certo? É simplesmente um local de saída da água. Beleza? De nada.
gente? E aí? Estão aglomerados? Vamos desaglomerar. Eu coloquei meu pendrive. Ah, tá aqui. Tudo bem? Bom dia. Como você tá? Demorou para pegar no tranco, mas demorou para aprender a leseira. Agora já estou dominando. Não, é. Tudo bem? Quem está em casa está me ouvindo? Sim, Dá um eu... oi aí, sim. Oi. 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 Vocês são da época dos Teletubbies? Oi. Então a gente tem quase a mesma idade. Falar nisso, eu deixei um material lá no computador da terceira série. Preciso pegar lá. Não, é um arquivo que eu fiz, eu preciso salvar. Eles querem o material. Tem que ir lá na hora do intervalo. Xuxinha tá lá. Apostila 2, galerinha, vamos lá? Página. Vamos começar com a apostila, depois. Eu só quero checar se aqui na sala de vocês eu finalizei. Hoje tem uns textões para ler, tá? Se eu finalizei até a questão 5 da página 80, 81. Se alguém puder ver, por favor. Tanto quem está no online como quem está aqui, se eu finalizei os exercícios da 80 e 81. Ah, então, perfeito. Página 82, a opinião crítica da mídia. Hoje a gente vai ler bastante, hein? A opinião crítica da mídia. Ué, não tá projetando ali porque Deus. Eu gosto de projetar aqui e na sala, para não ficar tão diferente, né? Gente, na verdade, a apostila nesse capítulo é o último capítulo da apostila 2. Vai tratar de ensaio e vai tratar de vlog, que são dois gêneros textuais. O ensaio é muito próximo do artigo, tem uma estrutura, é um texto jornalístico, mas está muito próximo do artigo de opinião. E o vlog é uma espécie de tutorial, porque o vlog é uma pegada online, é um blog em vídeo.
Entendeu? Isso é o vlog. Vocês devem saber, porque faz parte do universo daquilo que vocês vivenciam na mídia, né? E qual que é a importância disso para o Enem? Só para as questões de análise textual, para as questões de múltipla escolha, tá? Realmente não vai aparecer na dissertação. Mas vamos lá, eu vou definir aqui os gêneros, tá? Ensaio, jornalístico, é um texto na primeira pessoa do singular, com base crítica. Por isso que o tema do capítulo é a opinião crítica da mídia. Uhum, tudo jóia. Então é só isso, gente. Antes da gente passar para outra parte, que é a página 82, que vai ter alguns conceitos, vamos fazer o exercício da página 83, quer dizer, da página 82. Tem uma imagem aí, vocês estão vendo, é uma charge, acompanhe aí. Nessa charge eu tenho uma bancada jornalística, veja lá. Só que na bancada, bom, eu tenho 2 jornalistas, tenho a parte ali da iluminação, né? O que geralmente fica passando nas câmeras de auxílio, que está escrito ali, estaremos seguindo os acontecimentos de forma objetiva e imparcial. Só que bem nos pés ali dos jornalistas, o que eu tenho? Isso, fogos de artifício, né? Que representa justamente uma espécie de comemoração, porque o ensaio retrata essa opinião jornalística mais clara, né, mais explícita. Então, pode fazer analogia, com certeza, essa possibilidade do jornalista poder externar o seu ponto de vista, tá? Então, vamos para a pergunta, ó. Para você, o que essa charge representa? Vou colocar aqui na respostinha, aí todo mundo acompanha. Para quem está perdidão aí, página 82, questão número 1. A charge representa... Vou colocar representa metaforicamente, tá? Metaforicamente, entre vírgulas, a parcialidade do jornalismo. Ou seja, a possibilidade de alegrar-se com você não viu como algo positivo, e sim como algo negativo?
Então, mas também tem o outro lado, sabia? Eu entendi a sua interpretação. É isso. Exatamente. O fato de ser justamente um jornalismo imparcial, no qual eles só podem passar informação e não pode se intrometer nos fatos, nos dados, nada disso, não podem tendenciar, que é o que algumas emissoras hoje fazem, faz com que o ensaio, por exemplo, que é o gênero que a gente vai falar, seja um gênero importante para o jornalismo, porque é um lugar, um espaço de escrita ou de fala em que eles podem propor realmente a opinião, entendeu? Então, o que você colocou também é uma visão importante, só que nesse caso aqui seria mais de euforia mesmo, deles poderem externar o ponto de vista sem amarras, entendeu? Sem aqueles protocolos jornalísticos. Não, porque ali é o que aparece para eles, né? É o resuminho das notícias. Sabe o que fica para eles lerem, para eles não esquecerem o que eles têm que fazer? Eles estão sendo imparciais, mas eles gostariam de externar o ponto de vista. Eles estão escondendo, aquilo fica ali camuflado, entendeu? Por isso que está atrás da mesa, nesse sentido. Bom, a charge representa metaforicamente a parcialidade do jornalismo, ou seja, a possibilidade de alegrar-se com a verdade absoluta, a verdade absoluta, vou colocar aqui, do jornalista, sendo externada. Nesse sentido. Tudo bem até aí? Quem está em casa entendeu? Quer perguntar alguma coisa? De boa, prof. Tá, então, gente, o texto, ele fala dessa parcialidade, quer dizer, você que é jornalista, você tem que ser imparcial, você tem que só passar a informação, pronto, acabou. Fulano morreu, fulano viveu, tem vacina, não tem vacina, pronto. Mas o jornalista, ele é um ser humano como qualquer um de nós. E às vezes eles têm, às vezes não, em boa parte das vezes, né? Eles têm necessidade de externar um ponto de vista, de comentar uma notícia, né, uma matéria, e eles são impossibilitados muitas vezes de propor isso, justamente por conta dessa fidelidade à informação. Aí a segunda perguntinha é, na sua opinião, por que é tão difícil manter a imparcialidade em uma notícia? Aí, ó, por que é tão difícil para o jornalista, para o repórter, manter essa imparcialidade? Exatamente. Simples assim. Vou colocar aqui a imparcialidade jornalística mostra-se desafiadora, posto que os profissionais também possuem senso criótico, não, senso crítico, o qual, em boa parte das vezes, mostra-se velado. O que é velado, Lohane? Oculto. A imparcialidade mostra-se desafiadora, posto que os profissionais também se possuem esse o qual, em boa parte das vezes, mostra-se velado. Oculto. Okay. Piririm, piririm, piririm. Ah, então tá.
Olha, vocês estão atentos, hein? Falei para o Henrique, falei, quem vai responder no online para mim? Estou abandonada essa semana. Mas eles estão respondendo ali. Não está não, prof. O quê? É. Que delícia. Ó, pega aí a página 83. Página 83. Pega o seu marcador de texto tom pastel. Que você pagou quinzão lá na Fradelli. É assim que faz coração? Poderia ter um emoji ali bonitinho pra gente postar, né? E tem? Aí aparece? Aqui nesses pontinhos? Emojis. Que delícia! Ah, mas não sai colorido. Ah, saiu dele. Que bonitinho. Ah, eu adorei. Este ou este? Vamos tentar esse? Olha! Que divertido. Já alegramos a aula. E agora tá com frio, Iaiá. Aqui já tá calor já nessa região de Campos Grandes. Ó, ensaio. Grifa aí no final da primeira linha. O ensaio jornalístico é um texto que expõe ideias, reflexões, posicionamentos e críticas sobre um tema, analisando e avaliando. Até aí. Ah, o Thales está em casa. Thales levado. Até aí, só aí. Bom, a gente já tinha visto, né? Então, em termos de gêneros textuais, ele assemelha-se ao artigo de opinião, tá? Em termos estruturais, em termos de construção argumentativa, tá? Eu vou ler esse texto aqui para vocês e vocês vão perceber como ele funciona, né? Essa crítica e tudo mais. E é interessante que o texto ele traz aqui ao lado esse passo a passo da estrutura do ensaio jornalístico. Lembrando que isso aqui é um texto jornalístico. Você só vai fazer um ensaio na sua vida se você for jornalista. Alguém aí quer ser? Não. O que vocês vão ser? Médicos? Quem vai fazer medicina? Levanta a mão. Só? Ah, é? E das engenharias, independente de qual for? Engenharias. Só também? E, vamos ver, veterinária, medicina veterinária. Da área da informática, assim, análise de sistemas, engenharia da computação, ali. E arquitetura. Acho que é a Maju que quer arquitetura, né, Maju? Ah, direito, esqueci do direito. Quem quer direito? Levanta a mão. E o restante ainda não se definiu ou não falei? Biologia?
É. E assim, nutrição, fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia. Então, depende. Se você quiser mexer no cérebro enquanto órgão, tem que fazer medicina e se especializar em neurocirurgia. Agora, se você quiser mexer enquanto espectro cognitivo, aí é psicologia. Aí você pode se especializar em neuropsicologia, que é o psicólogo. Hã? Ai, aí eu já fico te devendo. Eu não sei o que estuda de fato. Nem sei se existe esse termo, confesso. Neurobiologia não, mas a neuropsicologia é o psicólogo responsável por trabalhar o comportamento. E é um profissional hoje muito importante para detectar espectros, dentre eles o autista. Eu preciso, às vezes, mais do neuropsicólogo para analisar relações comportamentais e identificar o espectro do transtorno, do que necessariamente do neuro, que é quem vai medicar, que é quem vai cuidar daquele comportamento atípico. Entendeu? Na verdade, é todo um mecanismo multidisciplinar, né? Ah, tem muita área interessante aí. Zootecnia, alguém quer? Agronomia? Qual dos dois? Agronomia? Ah, tá. O que mais? Da área de licenciatura, para ser professor, ninguém? Já pensou? Então, dá para, na verdade, você vai ser psicólogo sempre, mas dá para atuar em áreas assim, corporativas, como numa empresa, trabalhando como profissional psicólogo do trabalho, entendeu? Você não precisa ser só clínica. Você pode trabalhar numa escola, atuando com aluno, você pode, assim, que são visões diferenciadas do trabalho da psicologia. Mas, no geral, tudo vai estar relacionado à mente e ao comportamento humano. Entendeu? É baseado em atendimento. Talvez só vai mudar o protocolo de atuação. Pode falar. Tem, com certeza. Deve ter, com certeza. E aí, enfim, dentro dessas especializações, devem ter possibilidades, né, de ali, ó, respondendo a perguntinha aí, a Bia colocou que a neurobiologia é o estudo das células do sistema nervoso. Não, tudo bem, mas daí eu acho que seria aqui, ó, a função do biomédico, né? Seria mais para o biomédico, não para o psicólogo ou para o médico. Bom, para frente, até ano que vem tem que decidir, hein? Como a poluição do ar, aqui na 83, tá? 83. Como a poluição do ar ameaça a saúde e a vida de crianças? Bom, o tema, poluição do ar. Olha que interessante. É um texto jornalístico, então tem subtítulo. Tem manchete, que é essa parte em negrito, e tem um subtítulo, que é o que está em itálico. Proposta da indústria de veículos pesados para postergar a adaptação tecnológica de carros e caminhões no Brasil ignora evidências científicas e os direitos infantis. Subtítulo, que é o resuminho do que vai falar no ensaio, que é um texto jornalístico, reforçando, né? A cada ano, a poluição do ar mata 500 mil de crianças de até 5 anos no mundo, conforme dados da Organização Mundial de Saúde. Há evidências científicas de que a exposição de gestantes e bebês à poluição eleva o percentual o risco de mortalidade infantil. Muitas outras centenas de milhares de crianças sofrem de doenças respiratórias crônicas, doenças pulmonares, entre outros problemas de saúde. E no Brasil, a cada 100 mil pessoas de até 5 anos, 41 morrem em decorrência de alguma modalidade de poluição.
Essa partezinha aí, ó, se vocês seguirem a setinha, esse primeiro parágrafo que eu li, é a introdução, como se fosse no texto dissertativo, a construção, a exposição do tema. Entretanto, ignorando as evidências científicas de impacto da poluição do ar na saúde, o Brasil está prestes a atrasar, em mais 4 anos, o prazo de adequação de ônibus e caminhões à melhor tecnologia disponível para a redução da emissão de poluentes. No dia 2 de outubro, a Câmara Técnica de Qualidade Ambiental e Gestão de Resíduos do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, votou o texto da minuta para a definição da nova fase do Programa de Controle de Emissões Veiculares para ônibus e caminhões. Entre outras decisões, alterou o prazo para a implementação das novas regras para 2023, a partir de uma proposta inicial de implementação em 2019, feita pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, órgão técnico que orienta a política pública. Então, aqui eu tenho, ó, o ensaio está baseado em um fato, um acontecimento, que é essa circulação de ônibus e caminhões, veículos pesados, que são extremamente poluentes nos grandes centros urbanos. Resumindo, é isso, tá? E depois ele fala desse fato motivador, que levou o indivíduo a escrever sobre isso. Surpreendentemente, setores governamentais nas diferentes esferas votaram conjuntamente pela ampliação dos prazos, alinhados com os representantes dos fabricantes de veículos pesados, autores da proposta. Isso se deu sem qualquer explicação técnica ou manifestação pública que justificasse o impacto negativo na saúde da população, especialmente dos mais vulneráveis. É evidente e assustador o quanto a poluição atmosférica coloca em risco os direitos à vida e à saúde, especialmente de crianças. Ainda mais chocante é o fato de que muitos desses problemas poderiam ser evitados. Não o são porque, de um lado, o poder público não fixa padrões suficientemente restritivos para emissões de poluentes, e, de outro, representantes de empresas optam por barrar o avanço de políticas regulatórias mais eficientes, ainda que tenham tecnologia capaz de atender aos novos padrões. Estabelecer regulações restritivas sobre as emissões de poluentes para veículos pesados é estratégico, dado que estes, apesar de representarem menos de 5% da frota rodoviária brasileira, contribuem com 90% das emissões veiculares. Cada ano de atraso na implementação resulta em mais de 2.500 mortes prematuras. O que então justifica o atraso na adoção de novos padrões? Não há, ou ao menos não deveria haver, justificativa aceitável para sobrepor interesses econômicos a vidas. Por isso é fundamental que os setores que fazem tal opção se expliquem publicamente antes da votação final da matéria no CONAMA. O Instituto Alana tem se posicionado publicamente em defesa do melhor interesse da criança, ou seja, defende que o novo padrão seja aprovado e com urgência. Mortes evitáveis serão aceitas? Vidas de crianças brasileiras valerão menos que a vida de crianças europeias? Defender a vida será mero recurso retórico? Nos negamos a aceitar isso e acreditamos que é preciso dar publicidade ao que está acontecendo. Infância é, por força constitucional, absoluta prioridade da nação e responsabilidade compartilhada entre Estado, família e sociedade. Ainda, a Constituição fixa que a ordem econômica tem por finalidade a defesa do meio ambiente. É, portanto, fundamental que seja aprovado de imediato o novo parâmetro para a emissão de poluentes por veículos pesados, alinhados ao padrão deve ser Euro 6, para que o Brasil tenha também o padrão mais restritivo e, com isso, avance na melhoria dos índices de poluição atmosférica e, principalmente, na prevenção de mortes evitáveis e problemas de saúde dela decorrentes. Sobreviveram? Resumindo tudo que está aí, eu quis ler esse texto e nós leremos outros tantos hoje, tá? Preparem-se. O próximo aí, vocês estão vendo o resumo da Bíblia? Na próxima página, azulzinha? Daqui a pouco vem, esse aí mesmo. Resuminho da Bíblia. O que acontece? Esse texto que a gente acabou de ler, ele retrata um tema sério, que é a poluição ambiental por veículos automotores,
que é a poluição urbana, né? E o quanto isso atinge as crianças. E aí o jornalista, ele tem a liberdade de externar esse ponto de vista, de dizer, lá no final ele faz um monte de questionamentos, né? Então quer dizer que a criança brasileira, ela vale menos que a criança europeia? Então quer dizer que os direitos constitucionais que são responsabilidade do Estado, da família, do poder público, enfim, que deveriam preservar a criança, não estão sendo validados. Então, existe toda uma necessidade de participação do poder público em proibir, em vetar, em criar políticas sérias para impedir essa circulação, e das empresas também que produzem esse tipo de veículo ou que têm necessidade de transportar determinadas cargas, né, nesses veículos. Tranquilo até aí? Quem está em casa, querem perguntar alguma coisa? Brunão, I love you. O Brunão está aqui? Ainda na página 84, só a definição de vlog. Só para a gente terminar, aí eu deixo para ler a página 85 na próxima aula. Ainda lá na página 84, vou anotar aqui, página 84, vlog. Vlog de opinião. É uma espécie, eu vou colocar entre aspas, é um conteúdo, né? Semelhante a um blog, só que na modalidade vídeo. Como se fosse um tutorial. Tutorial. Eles até citaram essa... conheça agora um vlog de opinião bastante popular da Júlia Jolie. Vocês conhecem essa cidadã? Também nunca ouvi falar. Não é essa, não. Grifem ali. Primeiro parágrafo. Daqui a pouquinho, ainda não grifa não, peraí. É certo que as plataformas digitais causaram grandes transformações no funcionamento da mídia em todo o mundo. Hoje, o privilégio de noticiar algo ou de divulgar uma informação em primeira mão é muitas vezes tomado das mãos dos meios de comunicação e realizado por pessoas comuns, com seus celulares, tablets e outras ferramentas digitais. Até aí, tá? Terceiro parágrafo agora. Terceiro. Não é para grifar ainda. Eu quis dizer, eu li até aí, enfim. Agora, terceiro parágrafo. Com a disponibilidade das redes sociais, dos blogs e dos aplicativos de conversa instantânea, todos nos tornamos produtores de informação em potencial. Temos nesses canais espaço aberto para expressar nossa opinião e divulgar todo tipo de informação. Até aí. Lá embaixo, pulando esse textos, imagens, né? Grande parte dos vlogs ou canais de vídeo, grifem. Grande parte dos vlogs ou canais de vídeo disponíveis atualmente são opinativos. Neles, os autores emitem suas opiniões sobre os mais variados assuntos, o que define seu público-alvo. Pode grifar. Atualmente existem vlogs de opinião que tratam desde os mais prosaicos e cotidianos assuntos até os que opinam criticamente sobre política e relações internacionais. Ou seja, resumindo, né? O vlog é um blog falado. É como se fosse o que a gente já tem no Instagram, né? Que é meio que o papel do influencer. É por aí, é nesse caminho. Assim, uma coisa importante, gente, é que o vlog, por exemplo, ele faz parte do conteúdo
de gêneros digitais. Às vezes no Enem isso aqui pode aparecer. Ou você vai fazer um concurso público, aí aparece lá o conteúdo. Gêneros digitais. Você fala, gente, o que é um gênero digital? É aquele que rola na internet. É o vlog, é o blog, é o e-mail, é um gênero digital, tá? Já o ensaio está aqui dentro do gênero dissertativo argumentativo. Vou salvar isso aqui. Fazer uma pasta para mim, né? Não sei o que tem mais aqui que é meu aqui, ó. Aula semi, papapá, que é opinião crítica. Galera, eu vou deixar para ler o texto da página 83. Não, 85, eu acho. Próxima aula, tá? O texto é enorme e tem as questões da 86 para a gente responder. Vamos dar mais um tempinho. Quem está em casa dispensado, quem está aqui segura a onda um pouquinho. Beijo, até breve.